atitude das pessoas de fazer justiça com as próprias mãos tem preocupado representantes de entidades que lutam pelos direitos humanos, além das próprias autoridades policiais. E para falar sobre este assunto de tanta repercussão e de ocorrências tão frequentes, que o Doctor Entrevista recebe hoje a delegada de polícia Nayara Travassos. Nayara, muito obrigada pela sua presença. É um assunto importante, de repercussão, de muitas ideias e muitas respostas. Às vezes nem tantas respostas, mas é preciso falar sobre isso, não é? Eu que agradeço o convite. Realmente é uma situação que está se alastrando em todo o país, né? E precisa ser esclarecido, precisa ser conversado com a população a respeito. Doutora, a que você atribui tantas ocorrências? A primeira foi que a gente teve acesso, né, que a mídia noticiou, foi em janeiro desse ano, quando um menino de 15 anos foi amarrado, espancado, ficou nu e amarrado com uma corrente de bicicleta num poste. O que você atribui a essas situações tão decorrentes que estão acontecendo? Bom, eu sou extremamente contra a violência. O papel do delegado de polícia, além de apurar crimes e demais atribuições que a população tem conhecimento, é também o primeiro garantidor dos direitos do cidadão. Porque nós somos o primeiro a tomar conhecimento da ocorrência, é a gente que vai tomar as primeiras providências, de forma a garantir, né, que os direitos constitucionais sejam respeitados. Então, eu levanto essa bandeira, sou contra a violência. A quem eu atribuo? Bom, eu entendo que há uma falha no Estado de estruturação dos órgãos de segurança pública, que incluem aí a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, né, a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Se o Estado desse uma estrutura maior para essas entidades, e aí eu vou falar mais especificamente da entidade a qual eu pertenço, que é a Polícia Civil, se nós tivéssemos mais viaturas, mais policiais, mais equipamentos eletrônicos, nós poderíamos dar uma celeridade maior às investigações, né? E talvez diminuiria esse sentimento de impunidade, que é o que essas pessoas que participam desses grupos usam para justificar suas atitudes. Porém, eu não acho que elas estão corretas, eu não acho que é justificável você agredir um cidadão, quem quer que ele seja. Até onde que o cidadão pode agir? A gente sabe que a lei prevê situações em que, se eu estiver passando por uma situação dessa, eu posso chegar até um ponto, mas a partir dali é um excesso. Exatamente. Até onde eu posso chegar? Não que eu queira ou que as pessoas deveriam chegar à reação, mas até onde? Então, o que eu digo é o seguinte: o Brasil é um Estado de direito. O que significa ser um Estado de direito? É um Estado que se submete a leis e que também regulamenta leis para que seus cidadãos se submetam a elas. Então, nós não estamos num estado de barbárie, né? Nós temos uma regulamentação que deve ser seguida. O direito, ele não é cego. Ele permite algumas situações que nós possamos dizer, entre aspas, né, que seria justiça com as próprias mãos. Aí eu cito no direito civil, o direito de retomada, nós temos no direito penal a legítima defesa, que é muito conhecida da população, né? Porém, ele prevê essas situações, mas regulamenta de forma muito específica. Então, a legítima defesa, trazendo para o direito penal, né, é totalmente regulamentada. Qualquer tipo de excesso é punível. Então, a legítima defesa ela é permitida somente para que o cidadão pare com aquela violência que está sendo feita contra ele. A partir do momento que ele consegue parar aquela violência, ele também tem que parar a sua atitude, porque senão vira excesso. Ele não corre mais nenhum risco. Exatamente, não é uma coisa assim permitida, né? Alguém vem para te agredir, você pega o que está perto e bate nele, para ele parar com aquela agressão. A pessoa desmaiou, pronto, legítima defesa. Nada. Você não pode ir lá e continuar agredindo aquela pessoa, porque é excesso.
Então, isso o direito não permite, né? Há os casos, mas também há a possibilidade de se dar a voz de prisão, né? Qualquer cidadão pode dar a voz de prisão para quem esteja cometendo crime, mas você não pode tomar qualquer atitude depois daquilo. Você tem que aguardar a chegada da polícia, porque a polícia é preparada para atuar, a polícia é quem vai investigar e dar andamento, sequência ao processo. Até porque em muitos desses casos a gente viu espancamento, linchamento e morte, né, dos criminosos ou suspeitos. A gente não pode julgar, né, eles não são criminosos, por mais que tenham sido pegos em flagrante, não houve um julgamento, né, mas aqueles suspeitos, aliás, a pessoa que sofreu a agressão, ela acaba se tornando como um criminoso. É o que eu falo, que essa dita justiça de rua, se é realmente uma justiça, que ao meu ver não é. Ao meu ver é vingança, trata-se de vingança. Por quê? Quem seriam escolhidos para serem agredidos? Porque dirigir sem habilitação é um crime. Se você estiver causando risco de dano, de causar um dano, é um crime. Então essa pessoa também tem que ser agredida? Verdade. Né? E aquele que lincha, ele está cometendo um crime, porque ele não pode linchar. Ele também será linchado? Então, como que é? Existem regras esse tribunal de rua? Né? Então, nós estamos correndo um risco muito grande dessa situação se tornar fora de controle. Até porque aquele criminoso que morreu, ele pode ter uma quadrilha, tem a família dele que se revolta também e pode agir contra a família daquela pessoa que, em princípio, tinha sido agredida. Exatamente, pode haver um efeito cascata, que nós já vemos em vários crimes, né? Quando há a vingança do familiar que foi morto, que vai lá e mata aquele agressor, né? Então isso pode virar um efeito cascata, que é muito perigoso para a sociedade, muito perigoso. Porque aquela pessoa que lincha o dito bandido, né? Ele não sabe, ele pode fazer parte de uma quadrilha, ele tem parentes, ele não sabe com quem que ele está lidando. Mas é uma linha muito tênue entre a razão naquele momento e a emoção, né? Por que esse tipo de reação, o que você acredita, né, ser o motivo desse tipo de reação parecer ter tanto respaldo popular? Bom, eu sinceramente eu não sei te falar. Eu só te falo que eu sou contra e eu vou citar para você uma situação que aconteceu recentemente em Caratinga, que foi de uma moça que foi estuprada. Os familiares procuraram a delegacia de atendimento à mulher no dia seguinte. Eu conversei pessoalmente com o pai dela. Então, aquele pai, ele não me disse isso, mas eu tenho certeza que no coração dele, o que ele pensava? Eu vou achar esse cara, eu quero fazer justiça, eu quero justiça. O mal que ele fez para minha filha. Mas né? Ele se conteve, ele procurou o caminho certo, ele procurou a polícia, ele falava para mim, doutora, eu tenho certeza que vocês vão encontrar quem fez isso com a minha filha. E nós, felizmente, com 5 dias do fato, nós conseguimos identificar o autor, prendê-lo e ele terá o seu julgamento com o seu direito de defesa, as provas já estão lá, né? E a família está totalmente satisfeita. Então ele não precisou sujar as mãos dele, ele não precisou se igualar àquele bandido que havia feito mal para a filha dele, para obter o que ele queria, que era essa sim é a justiça. Né? Agora ele será processado pelo membro do Ministério Público, ele será defendido por um advogado ou defensor público, caso ele não tenha condições de pagar, e um juiz totalmente imparcial é quem vai julgar. Preparado para isso. Preparado para isso. E depois disso terá direito a recursos e possivelmente será condenado devido a todas as provas que nós temos. Mas existem casos também que acontecem em 5 anos de delegacia de atendimento à mulher, eu posso dizer isso, de casos de estupro que a gente começa a apurar e não é. Às vezes a própria moça vai indo, ela se arrepende, conta a verdade, que não era o caso.
caso dessa moça que aconteceu, mas precisa ser averiguado. Você não pode sair querendo agredir aquela pessoa, porque e nos casos de absolvição? E nos casos que aquela pessoa era inocente, que não foi, ou que foi um engano, acharam que era esse, mas era aquele? E por falar sobre isso, nessa questão do engano, do boato, né, que é o último caso que aconteceu agora também em São Paulo, eu queria voltar a conversar sobre isso, mas infelizmente o primeiro bloco acabou. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto, sobre fazer justiça com as próprias mãos, é certo, é errado, e os fatos que estão acontecendo em todo o país, mas é depois do comercial, no segundo bloco. Eu aguardo você, eu espero você para continuar esse assunto que é tão importante para a nossa sociedade.